Números capítulo 35, as cidades dos levitas. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas. E terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para os seus gados e para a sua fazenda e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, da banda do oriente, medireis 2000 côvados, e da banda do sul 2000 côvados, e da banda do ocidente 2000 côvados, e da banda do norte 2000 côvados, e a cidade no meio. Isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida lhe se acolha, e, além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes, e as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel. Do que tiver muito, tomareis muito, do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que dá 6 cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão à terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por erro. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 destas cidades dareis daquém do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma alma por erro. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e morrer, o homicida certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com pedra à mão de que possa morrer e ela morrer, o homicida certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com um instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer e ela morrer, o homicida certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, e encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio ou com intento lançar contra ela alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor. O homicida o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ela morrer, e ele não era seu inimigo nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e entre o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue. E a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue?
pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir a alguma pessoa conforme ao dito das testemunhas matará um homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém, para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra, até à morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela. Senão com o sangue daquele que o derramou, não contaminareis, pois a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Se Deus quiser, capítulo 36 de Números será o próximo capítulo a ser lido. Tchau, tchau.